Plantas aquáticas, página 87. Crianças, na página anterior, vocês viram que as plantas podem ser encontradas em lugares muito diferentes, não é mesmo? Viram muitas plantas que se desenvolvem em ambientes terrestres. Agora vocês vão conhecer algumas espécies que se desenvolvem em ambientes aquáticos. Plantas aquáticas são aquelas que vivem em rios, lagos ou mar. Algumas vivem inteiramente mergulhadas, como a elódia, que vive submersa na água, presa no fundo de lagos e aquários. Já outras podem flutuar sobre a água, como as folhas dessa nífera, que flutuam na superfície da água. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse universo das plantas aquáticas com a paisagista Lúcia Borges. Preste atenção nas suas informações. Sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo a muitos pedidos e de tempos atrás, vou falar sobre as plantas aquáticas. Plantas aquáticas são plantas que são capazes de viverem dentro d'água ou em ambiente com muita água ou umidade. Algumas vivem totalmente submersas dentro do meio líquido. Outras já vivem parte dentro d'água e parte fora d'água. E existem ainda plantas que flutuam e aquelas que vivem à margem dos lagos e rios. Acompanhe meu desenho. Elas são divididas em grupos: as submersas, as emergentes palustres, as flutuantes e as marginais. As submersas são aquelas plantas muito usadas em aquário. Elas ficam dentro do aquário, dentro do rio, dentro do lago. No paisagismo e jardinagem não são muito usadas. As emergentes são aquelas que têm parte dentro d'água e parte fora d'água. Na maioria das vezes, elas fixam as raízes no fundo dos rios, dos lagos, podendo inclusive ser implantadas em vasos especiais em lagos projetados. Porém, parte de suas folhas e caules saem para fora da água e suas flores também. Muito comum os insetos fazerem a polinização. São exemplos destas plantas aquáticas. A Vitória Régia, que é essa grande planta brasileira de folhas gigantes, inflorescências magníficas. A flor da Vitória Régia é branca. Na verdade, ela desabrocha por 2 dias. No primeiro dia ela é muito branca, muito perfumada, e no segundo dia ela se torna rosada. Em geral, elas estão fixadas no fundo do lago e seus grandes pecíolos ou hastes que sustentam as folhas, às vezes compridos, com mais de 1 metro de comprimento, elevam essas folhas. O diâmetro dessas folhas pode passar de 2 metros e suas inflorescências podem chegar a mais de 30 centímetros de comprimento. Uma característica interessante, essa planta necessita de locais mais quentes e úmidos, ou seja, em regiões muito frias ela tende a diminuir e atrofiar. A outra característica é que no verso das folhas é repleto de espinhos. Muito clássica essa folhagem com as bordas levantadas para cima, para que uma afaste a outra sobre a água. Outra planta da mesma família e muito cultivada nos lagos são as nífeas ou ninféias. Muito semelhante à Vitória Régia, porém em menor escala, possui lindas folhas achatadas, quase em forma de coração arredondado, com inflorescências multicoloridas, vários tons de rosa, lilás, azulados e brancos. Elas precisam de águas menos profundas do que a Vitória Régia e também podem ser plantadas no fundo dos lagos naturais, no lodo desse lago, como também em vasos. Em geral, elas precisam de pelo menos 40 centímetros de profundidade. Já as emergentes palustres são plantas que vivem ou em solos muito encharcados, com uma rega muito frequente, como também com as suas raízes dentro d'água. Ou seja, a gente consegue cultivar essas plantas em terra ou em água. São exemplos destas plantas palustres: o papiro, uma planta de folhagem exuberante que fica praticamente toda para fora, com essas folhas em formas de guarda-chuva, de sombrinhas muito bonitas, muito elegantes. Existem várias espécies de papiro, inclusive papiro brasileiro. E uma curiosidade, o papel originário lá do Egito vem do papiro.
Até hoje é muito comum, quando se faz uma viagem turística para lá, conhecer o processo de fabricação, que também é muito interessante. Além dos papiros mais altos, com torno de 2 metros de altura ou mais, existe também a versão anã, que é baixinha e muito usada hoje nos lagos de pequenas dimensões. Quase sempre a gente coloca os vasos dos papiros plantados com, às vezes, elevação de tijolo, a borda mesmo desse lago, e ele fica encharcado a terra, muito bonito. Uma outra planta muito comum, que nem sempre é muito cultivada no paisagismo, mas ela ocorre naturalmente em todo o território americano, território alagado americano, é a taboa. Inclusive, ela é muito comum nas regiões alagadas do Brasil. Está sendo cultivada na jardinagem e no paisagismo. Usada muito suas fibras para fazer artesanato, a palha de esteiras e vários outros artefatos, como também usada na decoração de lagos e espelhos d'água. Como se pode ver nessa imagem, essa taboa está plantada num vaso cheio d'água e suas inflorescências são utilizadas em arranjos decorativos. Já as aquáticas flutuantes, como o próprio nome diz, elas não se fixam suas raízes no solo, nem de vaso, nem no leito do rio embaixo. Elas flutuam sobre a água. Em geral, seus tecidos são airados, o que faz flutuar. E seu sistema de raízes são muito desenvolvidos, muito ramificados. Inclusive, essas plantas flutuantes são muito usadas para filtragem e controle de águas poluídas, pois elas se alimentam filtrando qualquer resíduo que encostar em suas raízes. São exemplos dessas plantas o famoso alface d'água, muito comum às vezes em pequenos lagos, em grandes lagos, tem uma folhagem muito bonita, e o aguapé, que além de ter essa folhagem muito bonita, ela tem uma aparência em suas flores de orquídeas, em tons arroxeados, lilazes, que chamam muito a atenção. Uma observação: é importante em águas poluídas ter um controle da proliferação destas plantas, pois se tiver muita poluição é comum elas se desenvolverem muito e tomarem conta desse lago. Já as plantas marginais são aquelas que ficam em torno da água. Algumas, até as próprias palustres, habitam essas margens também, como é o caso do papiro. Mas outras, como o lírio d'água, ou chamado também de lírio do brejo, é uma planta muito interessante da família do gengibre, tem um rizoma muito perfumado e flores belíssimas. A espécie mais usada é essa que tem a flor branca, quase uma praga para os agricultores que têm pontos de água em suas fazendas. Ela se desenvolve com uma grande rapidez e ela tem um porte mais alto, podendo chegar a 2 metros de altura. Existem outros lírios do brejo, de flores amarelas, flores alaranjadas, que também gostam de habitar essas margens dos rios e lagos. Uma planta comum de se encontrar também, como esse exemplo de plantas marginais, é o próprio copo de leite, uma planta que a gente utiliza até em jardins, ambientes internos com boa claridade, parente do antúrio, do espatifilo, de inflorescência muito bonita. Ela fica à borda dos lagos, se desenvolve muito bem nesse tipo de solo. Muitos bambus têm essa mesma finalidade, a própria cavalinha, que pode ser palustre ou marginal. Enfim, diversas plantas podem habitar esse meio, pois a água é um dos elementos vitais para as plantas. As plantas aquáticas desempenham um papel importante de equilíbrio de ecossistemas, principalmente ligando o meio aquático ao meio terrestre. Elas fornecem alimentação para os organismos que vivem dentro da água. Elas fornecem abrigos para peixes e pequenos animais aquáticos. Elas proporcionam sombra, o que reduz a temperatura da água, e atuam como filtradoras, pois retêm sedimentos e poluição de águas sujas e contaminadas. Inclusive, são muito utilizadas na biopiscina, aonde não se faz a filtragem convencional e sim a filtragem natural, e as plantas aquáticas colaboram muito para isso. O uso de água e plantas aquáticas nos jardins e no paisagismo vem desde a antiguidade. Várias civilizações, como as egípcias, os gregos, sempre tinham água em seus jardins, por diversos motivos. Porém, acredito eu, pelo motivo de trazer tranquilidade, sensação de calma e de se interagir com as próprias plantas.
É muito importante hoje utilizar essas plantas para trazer esses mesmos benefícios. Porém, cuidado com as doenças que se desenvolvem no meio aquático. A água ou lago, espelhos d'água, devem ser tratados para que não haja proliferação, por exemplo, da doença da dengue. O uso de animais como peixes e outros animais que podem viver e comer essas larvas é muito comum. Ou o tratamento químico. A oxigenação da água também colabora bastante para a purificação desta água. Existem diversas plantas aquáticas e você deve escolher aquela planta que melhor se desenvolve em seu espaço, tanto em adaptação, clima, luminosidade, quanto também em tamanho. Algumas são pequenas, podem ser cultivadas em pequenos espelhos d'água, pequenas fontes, cascatinhas, enquanto outras precisam de maiores espaços. Cachoeiras, por exemplo, você pode colocar entre pedras, bromélias e tantas outras plantas. Formam lindas composições, quase sempre muito naturais. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre esse universo das plantas aquáticas. Viu, crianças, quantas informações importantes? Vocês gostaram? Agora vamos para a atividade número 2. Leia a ficha abaixo e depois responda a questão. Nome: água-pé. Onde vive? Na água de rios e lagos. Características: é uma planta flutuante. Suas folhas ficam na superfície e suas raízes ficam debaixo da água. Não sobrevive em climas frios. Em qual dos locais representados a seguir o água-pé poderia ser encontrado? Marque com um X. Essa questão, crianças, está muito fácil. É só prestar atenção e lembrar das informações que nós vimos e ouvimos da paisagista, porque ela também falou sobre o água-pé. Façam com bastante atenção e capricho. E até a próxima aula. Um beijão!